entre os inscritos do canal. Boa, boa. Agora vamos pra polêmica. E agora, o que define um time ser grande? História, títulos, Torcida. os últimos campeonatos brasileiros, E aí? né? O que define? O que vocês acham? O que define um time ser grande? E aí eu gostaria da participação do pessoal aqui, ó. A nossa enquete. O pessoal tá voltando bem na nossa enquete. Sim. No final a gente vai dar também o resultado. A enquete é o seguinte: esse sorteio da Copa do Brasil foi bom pra quem? Flamengo ou Corinthians? Participe aí da nossa enquete também. Isso é polêmica, hein? E o que define um time ser grande? Cara, Quem eu quer acho que é começar aí? uma conjunção. Eu vou começar uma conjunção. Acho que é tudo. Acho que não tem como a gente ter. Tudo? Não, Gabriel. Assim, Pô, vamos lá. Daqui a pouco tu vai falando que é a camisa. Não, vamos lá. Por exemplo, um exemplo o Arsenal na Inglaterra, um time com poucos títulos, porém é um time com maior torcida da Inglaterra. Se você pegar aqui no Brasil, o Arsenal é a maior torcida da Inglaterra. Sério? Eu não sabia. Sim, Pra mim era o Manchester. Não, é a maior torcida da Inglaterra, é o Arsenal. Não tem nenhum título internacional e tudo mais. Só que é um time gigante na Inglaterra. Aqui no Brasil, cara, a gente... eu acho que você... Tem clubes aí que mesmo com... a gente colocou até o Vasco aí. Tem uma arte pra gente que a produção vai colocar. Mas, por exemplo, Acabou com o Vasco. por exemplo, Até o o Vasco. Não tem como você tirar o Vasco. Pô, mas tá mal, faz nos últimos 10 anos aí, pô, não sei quantos rebaixamentos e tal. Cara, o Vasco, ele é a 5ª maior torcida do Brasil. Ele é campeão continental. Ele é tetracampeão brasileiro. Então não tem como você tirar o Vasco dessa lista, entendeu? E também hoje não tem como você não colocar o Atlético Paranaense nessa lista. Exato. Pô, não tem torcida. No estado dele, ele não é a maior torcida. Tá, mas é um time que tá chegando todo ano. Chega a sua segunda final de Libertadores, entendeu? É um time que quando entra num campeonato aí, se você vê um Atlético Paranaense, por exemplo, você é palmeirense, vai ter um mata-mata na Copa do Brasil ano que vem. Você prefere pegar o Botafogo ou o Atlético Paranaense? É o Botafogo. Botafogo. No É momento, isso. Só que, e aí? E o Botafogo? Ele cai de prateleira? O Botafogo, ele é bem maior que o Atlético Paranaense. Historicamente falando, sim. Por quê? Em Eu acho- títulos já não é. Títulos não, mas pela história. O que Pelos que jogadores. define? Vamos lá. Acho que os jogadores Então, que o pela Botafogo... história do Botafogo. Eu acho que é título. Só pra responder, eu não respondi, né? Dei uma salpicada aqui e tal, mas Uma sabonetada. pra mim é título, tá? Pra mim é o O principal. primeiro é título. Pra mim, sim, o que define a grandeza de um time é título. É o que a gente busca e o que a gente almeja. E o Pra Atlético mim, Paranaense tem quantos títulos? tem um brasileiro, 2 sul-americanas, uma Copa do Brasil. Eu, diferentemente do Gabriel, eu entendo que o título, sim, ele é importante pra ratificar isso, mas eu acho que vai além disso, cara. E aí, minha opinião, ela vai muito puxando um pouco a sardinha a torcida, velho. Eu acho que você torcer pra um time vai além de você ganhar ou perder, cara. Vai além disso. Eu acho que o título, ele vem em segundo plano pra engrandecer isso, mas é torcida, título, história. Pra mim, nessa sequência... Então o Santos é pequeno. Por quê? A torcida é pequena. Exato, no seu ponto de vista, então, o Santos Não. é o 8º maior Se título você do for avaliar pelo critério Gente, torcida... mas O City hoje, o City, ele é maior que o United? hoje? É. Hoje é. Então, Hoje Mas é. não, mas o aí United você tem mais tá- torcida. Gente, mas Você é aí, coerente. quando eu tô falando que hoje é, não quer dizer que o United é pequeno. Ou seja, Não, os dois são grandes, cara. Os dois são Mas grandes. Mas Mas você tá que- falando fator momento, então. Exatamente. Neste momento é maior. O mas United, não ele significa- é maior que o City Não, e na vai his- ser daqui 10 na anos, história, gente. a não ser que o City ganhe Então, mas você 4 falou que o Champions. Atlético Paranaense era maior que o É que Botafogo. o Botafogo. Hoje sim. Sendo que eles têm É a a mesma mesma coisa que eu quantidade. falei Eles têm a do- mesma quantidade de títulos. Não tem. Sim, Não Botafogo tem. é campeão brasileiro. Uma vez. E o Atlético Paranaense. Uma vez. Uma vez. Então, E quantos títulos internacionais o Botafogo tem? Uma Copa Comebol. Isso. O Atlético Paranaense tem 2. Nossa, o uma critério grande dele é- diferença. Quantas finais de Libertadores Olha a o Botafogo história, chegou? não, mas peraí. Não, Olha mas a é o história do critério Atlético do Paranaense e olha a história do Gabriel é Botafogo. título. O Botafogo, É, que é durante do- é o décadas, título. deu jogadores pra seleção brasileira à vontade. E o que ganhou? 3, 4... O que ganhou? Tudo bem, mas tem uma história. Tem um ponto história. Eu acho que então é exato. O meu terceiro é história. Você tem uma cara. frase, Fábio, que, né, não sei nem se eu posso falar isso ao vivo, mas que o seu clube tem mais brasileiros do que o Botafogo tem em Guanabara.
Sim, mas o Botafogo é grande. Isso é um fato. Ele não deixa de ser grande por não ter o título. isso é um Aí fato, tem história. né? O Flamengo... Mas aí vai carregar isso até, tipo, até quando? Que ele vai se carregar nessa muleta de ter garrincha, ter tido... Mas é... Até quando isso vai Por continuar? isso que se chama futebol, ele é- história. Ah. Por isso que é história. Então, assim, não existe a chance acho do Atlético que a Paranaense história- nunca ser maior que o Botafogo. Gente, maior ou menor, não acho que os falou dois isso? podem... Não, não, ser- Exatamente, os dois podem ser grandes. Os dois podem ser grandes. Ah. Não é porque um é grande e o outro é pequeno. Não, os dois podem ser grandes. Ó, na minha opinião, Fala. tem clube e time. Clube é uma coisa, time é outra. É um bom ponto de Mas vista. time é ano a Não, ano. mas eu... Vai, Daniel. Porque assim, ó, vamos comparar assim, um moleque nasceu em 2010, ele tem 5, 6 anos em 2015, e 5 anos em 2015. Aí, pô, ele começou a ver quem ser campeão. 2015, Palmeiras e Flamengo. Isso. Corinthians também. Então, tipo assim, ele tá indeciso, ele não sabe pra quem torcer. Qual foi os últimos times que mais ganhou título aí? Palmeiras e Flamengo. É. Ele não vai torcer pro Santos. Depende, se esse Ele moleque... não vai torcer pro São Paulo. Ele não vai, velho. Depende do pai do moleque. Exato. Não é isso não. Depende do pai do moleque. Se for um não. pai frouxo, Não. ele vai torcer pro outro time. Sabe o que influencia o menino a torcer? Não é pai, não. É cara. pai. É nada. É o time. Na minha casa é. é. o time que tá ganhando título ali na televisão. Na Quantos, minha casa quantos é- torcedores hoje estão... Na minha Quantos casa... torcedores que o Gabigol trouxe pro Flamengo? Na minha Você casa é entendeu? pai. Então, tipo assim, pra mim, Concordo, título, o time, ele convém muito com o momento que ele tá passando, cara. Você entendeu? E a torcida vem junto, e a torcida vai crescendo. Não, concordo com a sua lógica. Por exemplo, o Santos teve muito torcedor na época do Neymar, entendeu? Cresceu um pouquinho. Depois... Quando o pai é frouxo em casa, acontece esse tipo de coisa. Mas acontece, realmente, concordo com... Daniel, concordo com você, tá? Essa molecada aí... Porque assim, você chega na escola, pô, seu time não ganha nada. Aí tá o time do amiguinho ali, todo chegando, ganhando e tal, e não sei... Te dá uma... Pô, por que eu vou torcer pra esse time, entendeu? Mano, esse... Tem até um comercial muito legal que eu vi acho que há uns 3 anos atrás, do Atlético de Madrid, acho que há uns 4 anos, quando chegou na final com o Real Madrid, né? E aí tinha um comercial bem legal que tava depois o Real Madrid foi campeão, né? E aí tava o pai e o filho voltando do jogo assim, com a camisa do Atlético. E aí o filho olha pra janela assim, vê os torcedores do Real Madrid comemorando. Ele olha pro pai dele e fala, pai, por que a gente é Atlético de Madrid, entendeu? E aí depois o comercial é pela questão da paixão, do amor e tal. E foi até um comercial de cerveja. Mas tipo, a criança ela vai falar, por que eu tô... Vai, vamos supor, vou falar de São Paulo. Por que eu vou torcer pro São Paulo, que tá passando um monte de vergonha, tomando goleada e tudo mais? Nos últimos anos tá até melhorando. Mas se você pegar 3 anos atrás, tomando goleada, tomando de 6-1 do Corinthians, perdendo pra Mirassol. Aí você olha pro lado, vê o Palmeiras sendo campeão, o Corinthians sendo campeão. Mas por que eu vou ser São Paulino? Ah, mas além disso, o Corinthians Foi passou o que o Daniel falou, e eu concordo. 23 anos Agora, sem ganhar título. Por que a torcida do Corinthians aumentou tanto? Ô, Daniel, me responde isso, por favor. Desculpa te cortar, mas você que acompanha futebol há mais tempo que a gente, me explica esse fenômeno, assim, a sua opinião desse fenômeno do Corinthians ter ficado 23 anos na fila e ter sido a torcida que mais cresceu. Casa Grande. Não, pelo amor de Deus. Ah, Qual é a sua opinião? eu vou falar pra você, cara. Corinthians O estado, inexplicável. estado de espírito, velho. É um clube, assim, que, Cão. querendo ou não, é um dos times mais odiados, mas é um dos times mais apaixonantes que tem, cara, no planeta Terra, velho. É de verdade. Não é porque eu sou corintiano, não, cara. Corinthians é uma marca que você não tem ideia, cara. Você entendeu? São Paulo é grande? Óbvio que é grande. Não tem como um exemplo, zoar você, Gabriel. Ah, pá, o Corinthians é maior que o... Não. De título, não. Boa. O São Paulo é tricampeão Libertadores da América, é Pô, trimundial. corte bom O que eu vou Santos é tri, né, da Libertadores, bimundial. Não tem como falar que o Santos é time pequeno, gente. Sim. Então é Dá pra isso. falar que o time do Santos é pequeno, entendeu? Agora, o que me remete a falar que o Palmeiras, ele é grande, mas não é tão grande como esses times não, cara. Palmeiras é um timaço. Não tô tirando o Palmeiras da prateleira de time grande, não. Mas, pô, como que você quer que eu considere um time grande, um time que disputa um campeonato com o nome de José Brandão e quer ser
considerado como campeonato brasileiro, cara. Concordo com você. Os caras ganharam o time... Com 4 jogos. Os caras ganharam 4 campeonatos aí na calada da noite, pô. Disputaram o campeonato enquanto a gente tava dormindo, pô. Concordo. O fax rolou solto aí. Mas aí... Fica quieto, Wallace, ele tem razão. Isso é um fator político. Não, fator político não, isso é vergonha da cara, vou cara. te perguntar, como que um time que tem uma Libertadores tem 2 Mundial? Sim, vamos É isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, mas peraí, eu acho que não se apequena no Palmeiras. Mas, o Palmeiras então, é muito grande. Sim, não tô falando... eu acho que esses times, assim... Não, sim. A grandeza do Palmeiras não, meu amigo. Só que eu acho assim, o Palmeiras... Você tem o álbum das figurinhas que o Palmeiras ganhou, o 7º, o 8º, o campeão, você tem aí? Não tenho. Ah, então você nunca vai ter, cara. Caraca, velho! Se você estiver fazendo um parâmetro... Pega a pá lá pra mim pegar o resto do Wallace aqui. Não, a questão de parâmetro de título, isso daí vai além do clube e do time. Isso pra mim é politicagem, entendeu? Não, assim... Não foi o Palmeiras que foi agora, lá e exigiu que fosse... Foi. Ah, foi? Ele manda. Politicagem. Ele manda. Ele manda. Você viu o que o Marcos falou? O Marcos lá? Mas ele manda. Assim, o que eu tô querendo dizer, ele manda. Ele foi lá fazer uma reivindicação. Assim como o Corinthians pode ir lá reivindicar uma determinada coisa. Agora... Não, mas pera aí, vamos lá. Mesmo tirando esses títulos, pô, o Palmeiras teria tetra... Não, é gigante. Campeão brasileiro. O Palmeiras vestiu a camisa da seleção brasileira. Penta campeão brasileiro mesmo tirando. Seria hexa esse ano, assim. Pô, Bila, Libertadores... Tri da Libertadores... Não tem Mundial. Não tem Mundial. É que eu acho assim... É porque a gente poderia... Vamos ver. É que eu acho assim, tem clubes e clubes. Gente, assim, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Santos, vocês vão me perdoar, Cruzeiro, Grêmio, Inter, até Atlético Mineiro. Atlético Mineiro não, tá? Tira o Atlético Mineiro. Então, assim, o Vasco da Gama... são clubes que estão acima do bem e do mal e vão ficar com o resto do... eu acho que a gente poderia fazer assim, gigantes. Isso. Gigantes é essa lista que o Gabriel falou. Tirando o Atlético. Incluindo o Cruzeiro. Também, né, tem time que já foi grande e tem time que permanece grande, né? Não, mas o Cruzeiro, você não pode falar que o Cruzeiro não é grande, cara. Mesmo se caísse pra Série C, sim, é grande, cara, não tem como. O Cruzeiro é enorme. O Fluminense é grande, pô. O Fluminense tá devendo a Série B até hoje, não vamos falar que não é grande. É grande. O Fluminense é grande, mas não é gigante. Não, é grande só. Porra. Agora, pra ajudar vocês, vamos fazer a dinâmica aqui. Vamos. A gente vai colocar alguns times na tela. E a gente vai fazer um exercício de quais são grandes, assim. Quem é maior que quem é ali? Boa. Boa. Ó, os que estão provavelmente aí se despontando. E a gente inclui o Vasco, a gente pode incluir também o Cruzeiro. Então, tem o Bahia. Ó, o Bahia tem 2 brasileiros. Botafogo, 2 brasileiros e uma Copa Conmebol. 2 brasileiros? Quem? Botafogo? Botafogo é assim, no mesmo esquema que o Bahia e que o Palmeiras, tá? Ganhou um a mais exatamente. No fax. Pô, Vasco, 1 Libertadores, 4 Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. Sim, eu coloquei os maiores títulos de cada time, né? Tá. Esses são os clubes dos 13. O pessoal que é do Clube dos 13, né? Aí tem o Atlético Paranaense, 1 brasileiro, 2 sul-americanas, uma Copa do Brasil. Fortaleza, uma Série B, 2 Copas do Nordeste. E o Red Bull Bragantino, 2 Série B. Qual foi a lógica aí que a gente Paulista utilizou? A gente tem um Clube dos 13, né? Que são os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas, os 2 do Sul, né? Do Rio Grande do Sul, e tem mais o Bahia. Né? Esses são os que formam o Clube dos 13, né? E aí a gente tem... eu coloquei o Bahia, o Botafogo, a produção colocou o Bahia, Botafogo e o Vasco, que são do Clube dos 13, os que vêm aí... Eu colocaria até o Atlético Mineiro, mas como ano passado ganhou o 2º brasileiro, a 2ª Copa do Brasil e é campeão continental, a gente tirou o Atlético Mineiro, né? Então, acho que do Clube dos 13, os 3 times que vêm nos últimos anos aí dando aquela oscilada em crise e tudo mais, é Bahia, Botafogo e o Vasco da Gama, né? Em contrapartida, a gente tem 3 clubes que estão despontando, né? A gente tem o Atlético Paranaense, para mim, que é o clube que mais se desponta, fora o Clube dos 13. A gente tem o Fortaleza, que é um clube em ascensão aí, mas tem que se provar ainda, mas enfim. E tem o Red Bull Bragantino, que
O Red né? Bull Tem o dinheiro, tem né? um diferencial aí, né? Tem o dinheiro. Mas enfim, esses são a gente colocou os três do Clube dos 13, que estão mais oscilando, e os três que estão despontando. É que o futebol é cíclico. Se a gente fizesse esse programa aqui, Futebol o quê? é cíclico. Soletre. Se fosse Soletrando. se fosse entre 2000 e 2005, provavelmente o São Caetano estaria Exato. despontando. Faz sentido. Né? Nessa lógica. Mas enfim, pra mim hoje o Atlético Paranaense, ele é maior que Bahia e Botafogo, tá? Não é maior que o Vasco. E nunca vai ser. O Vasco, pra mim, ele é gigante. É, o Vasco é gigante. Gigante, não tem O Vasco como. não tinha nem que estar. E eu incluo aqui o Cruzeiro. Eu acho que uma coisa que pesa muito pro Vasco é que dos times grandes foi aquele que caiu mais pra Série B, né, cara? Eu Mas acho mesmo que... assim. Não, É isso, entendeu? aí Ah, mas o conta Vasco a tem história. nome, cara. Conta a história. Então dizem que quem cai, como que é? Dizem que time pequeno não cai pra Série B. Pô, o Vasco já caiu quantas vezes, hein, gente? Mas. Ah, isso é folclore. Mas pô, o Palmeiras caiu 2 vezes. Não, mas eu acho que a âncora do Vasco... Não vamos assim, sou corintiano, gente. Mas não vamos colocar na mesma balança Vasco e Palmeiras. Ah, pelo você amor de coloca, Deus. você coloca Não, sim, pô. Imagina, você tá louco. É. Não. Hoje eu também não colocaria na mesma Gente, prateleira. Vasco- Não, Vasco- a gente Vasco, não tá ele- falando aqui em performance. Assim, vamos lá. Se essa for uma Performance e variável título. interessante pra vocês, seriam os últimos anos. Aí o Vasco não é grande. Não, é que o futebol não começou ontem. Não. O Vasco, ele é grande. Ele é gigante. Ele é gigante. Eu acho que ele... Só que eu acho que hoje o Palmeiras, ele atingiu um ápice que ele tá... E olha só, sou corintiano, eu vou falar isso. Eu acho que ele tá na prateleira de Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Eu acho que a prateleira é essa. Não que o Corinthians não seja gigante, o Corinthians é enorme. Só que hoje, se a gente for levar a relevância de título, do que ganhou história, Virar corte. eu acho que... Entendeu? Esses times aí, Palmeiras. Você concorda comigo? É, E olha que nós é Ah, corintiano, perdoa, cara. mas o Santos tem que estar se você pegar o Santos, Não, tem que estar na lista, pô. Não acho. Eu acho que os 8 são intocáveis, assim, cara. É complicado. Não, são demais você falar, gigantes. mano. O São Santos gigantes. pra mim é o Santos pra mim, cara. Que- É um dos maiores clubes do mundo, cara. Sim. Pô, um clube que não tá na capital, um clube que sempre tá chegando, que revela, que tem título. Pô, teve Pelé. É a mesma discussão, assim. Quem é Cruzeiro? Quem é maior? Cruzeiro ou Atlético Nossa, o Mineiro? Cruzeiro 1000 vezes Pra maior mim que o Atlético é Mineiro. Cruzeiro. Cruzeiro, tá? Cruzeiro. Pô, 10 vezes mais. Muito maior. Muito mais, entendeu? Agora, E o Vasco, eu acho que o Vasco tá no mesmo patamar. a minha do pegação de Cruzeiro, pé pô. com o Botafogo, tá? Pra mim, vamos lá, gente. A discussão aqui, vamos tirar o Vasco, vamos Tá. tirar o Fortaleza. O Fortaleza não. Mano, essa discussão é muito boa, né, Mas, cara? ó, vamos lá, o Fortaleza não. E é tão boa que a gente tá batendo recorde aqui. Eita! Isso, hein? Aí, tá batendo Daniel, recorde que de isso, pessoas hein? assistindo. Vamos dar um like nesse vídeo aí, gente. Senta Dá um o like dedo. aí, senta o dedo Tem mais no gente like. assistindo do que torcedor do Santos. Aí, tá vendo? Já vai criar... perdemos um monte, já caímos agora. Já Caímos Perdemos os agora. Enzos da vida. Caímos aí você agora. manda Não, mas assim, vamos lá. Eu acho que dessa lista aí, vamos. Fortaleza ainda precisa se provar Sim. muito. O Bragantino, ele precisa Também. de campeão. O Bahia, Não, o vamos. Bragantino não é Também grande, Bragantino né? nunca vai ser Nem- grande, desculpa. Não, ó. não, tem pode ser torcida, que- né? Não é torcida, Não, virou ele uma pode se empresa. tornar um City daqui a pouco, mas é mais A grande maioria dos hoje. times Hoje em dia tá virando empresa. Não, hein? não dá. Não, mas se você for avaliar... O Bahia virou empresa, hein, Ah, gente? mas a diferença é um time grande virar SAF e um Isso, e o time que Bragantino. veio do nada virar SAF, É, o né, cara? O Bahia vai ser, segundo o Grupo City, vai ser o segundo clube com maior investimento do Grupo City. Só vai perder pro Manchester. Então o Bahia vem forte, hein? Esse é um bom ponto, assim. o importante. Vasco se tornando SAF, Isso. preocupa. É hein? diferente. Vem mesmo? É diferente. Você acha que veio? Porque O Vasco? Não, essa tal o Bahia. Não, já que é o nome tá da... 777. 777 Já foi aprovado. que assumiu o Vasco. Meu, desde quando começou o campeonato, esses caras estão contratando jogadores, os caras não conseguem subir. Ah, pra não, Série mas não B. tinha assinado ainda, Não, né? não. Foi Os caras assinado tem contratou mais de pouco, 30 Assinou jogadores. agora há pouco. É, né? tem pouco Assinou- tempo. Até reclamaram que uma das reclamações da 777 não tá trabalhando igual o Ronaldo trabalhou. Isso. Mesmo antes de ter assinado, ele já tava trabalhando pra montar o time, né? E Mas mandar você pessoas não- embora. você não acha torcedor- que quando um clube faz uma parceria com uma empresa, ele não se apequena? Não. Se Não. for assim, todo mundo, Então você tá falando. Fica calado. Seu time pra ganhar título teve que vir a Parmalat e depois a Crefisa. Não. Exatamente, mano. Eu tô falando Não, Eu tô calado. falando de clube virar empresa, não tô falando de patrocinador. Não, seu time virou dono. Não, é sério. Teve dono. por Seu exemplo, time é o
precursor Exatamente. no Brasil. Eu tô colocando De um ponto ter de vista, empresa. Por exemplo, o Botafogo, a história do Botafogo. Você Grandes sabe que jogadores. você Aí sabe que virou um se- time empresa, Se certo? o Palmeiras não tem Ah. uma gestora, de repente, injetando dinheiro ali, o Palmeiras é Siga a Portuguesa. pra brigar. Pelo amor de Deus. Seguia Fala Guarani. besteira. Se eu tivesse, fala se não fosse a besteira. Parmalat que fiz nessa Palmeiras, besteira. Palmeiras ia ser menor que o Guarani. Você viu a entrevista dela? Ela falou Tá bom. que quando ela assumiu o Palmeiras, os caras não tinham dinheiro nem pra pagar a luz, pô. É, o Paulo Nobre, sim. É, o depois Paulo que ele Nobre, fez. né? Não, Mas não fala da Leila não, que ele chora. não, eu, Ele eu se choro de emociona. raiva, eu não gosto dela. No que isso? Olha, ingrato! Você não gosta da Leila? Ingrato! Meu Deus do céu. É a Ó, e eu opinião vou minha. te falar, tá? Não sei se você sabe, a Leila era pra ser patrocinadora do... São Paulo Futebol Aê, Clube. meu irmão. Só que nosso presidente, que é Não um arrogante, quis, não quis Aidar, nem atender ela. não quis Não quis. atender ela. Não era o Vasco, O não? Não. O ponto é o seguinte, Ela o Botafogo... foi No São Paulo, e o primeiro. Aidar não Ela foi quis. bater lá no Morumbi primeiro. E o Aidar não quis receber. Mané. Isso mesmo. Infelizmente. O Botafogo Fala. hoje, como o próprio presidente lá que comprou, o dono, né? que John comprou o Botafogo, Textor. falou que o time joga pra não cair pra segunda divisão, que Esse ano, o ano sim. que vem a ideia é montar um baita de um time. Quando eu falo se é pequena é nesse aspecto, entendeu? Eu tive que vender a minha marca pra se tornar novamente grande, entendeu? Ah, mas eu Tem acho que que isso aí faz Não, parte tô- do tô processo. explicando um cara. ponto de mas- vista não, do que eu não vejo. vendeu Só marca, deixando bem não. claro que a gente Como tá não? brincando com o Não, Palmeiras não, aqui, mas quem que não queria ter uma Leila, né, cara? Pô, Sim. Ô, Fábio... Peraí, Fábio, como explica não por que vendeu? não. Por Não, que a marca não. Não. A SAF, a gente teve um programa aqui explicando isso. A SAF, ela vendeu a gestão do futebol. A marca continua sendo do clube Vasco da Gama. O que é vendido pro Vasco SAF é só a parte de gestão de futebol. Sim, mas a gente tá falando justamente Não, do futebol. É, mas quando Tô fala dizendo- Não vendeu a marca. Não vendeu a marca. Quando eu É que a digo marca vai além O do Vasco futebol, né? continua isso, é sendo porque como a gente tá discutindo, gigante. como a gente está discutindo o futebol, né, e é o que faz o Botafogo existir, é o futebol. Sim. O que faz o Flamengo, o Corinthians, todos, é o futebol. Sim. Não é o clube, não é o vôlei, não é menosprezando, mas o que faz existir Sim, é o futebol. futebol. Sim. Então o que os caras compraram? O principal, eles querem gerir o quê? Eles É o estão que dá preocupados. dinheiro, né? Exatamente, é isso que eu tô falando. Então, eu digo se a pequena no aspecto do que, olha, não tô conseguindo resolver, então eu vou me vender. Não, mas eu se o não seu acho que- time Mas eu acho que não é estivesse demérito. caindo todo ano. Não é pequena, não. Não é, pra mim, Não é demérito, não. Eu tô colocando um ponto de vista, não tô dizendo que é certo Não, ou errado, sim. a forma como eu enxergo, entendeu? É os times da Europa são o que são, porque não são, Não, são eu, times. eu sou São são Paulino empresas. e vou falar pra são você. empresas. Vou falar pra você. Se amanhã ou depois batesse o Grupo City lá no São Paulo e quisesse comprar, não mudando o símbolo, não mudando o nome, tranquilo, e nem as cores, tranquilo, irmão. Pode comprar. Mas você acha Tem, a tem partir que do manter o momento- símbolo, o nome e as cores. Ponto. De resto, irmão, se quiser colocar Grupo City na camisa do meião até um boné, fi, Na verdade, assim, além do investimento das SAFs, né, dessas empresas que estão vindo para o Brasil para investir na SAF, esses clubes estão preocupados em melhorar a gestão. Esse é o Então, principal. ao no Brasil contrário, foi péssimo. eu não acho que eles se apequenaram. Eles foram realistas. Falaram, cara, nosso time tá caindo toda vez aqui para a Série B. A gente precisa dar um jeito. A gente tá com uma dívida enorme. A gente precisa não de sabe alguém. fazer, né? A gente não sabe fazer. o Cruzeiro mesmo. E é bom quando a pessoa tem a humildade de falar, não sei fazer. Sim. E chamar essas pessoas para Não sabe pra por quê, fazer a será gestão. também, né? E por que Pagando Porque são alto amadores. salário. Eles não sabem Amadores, a fazer. gente nunca. O Não, no Brasil. Flamengo não fez a mesma coisa. O Flamengo fez. Não, o Flamengo. Então, o Flamengo foi diferente. O Flamengo, ele juntou, né? Na verdade, um grupo se juntou de vários, né, caras muito bons de mercado, de economia, de BNDES, de parte financeira, né, que já Gestão. trabalharam de gestão. Os caras se reuniram e falaram, gente, ó, acabou a brincadeira, a gente vai resolver. Sim. E aí eles entraram e resolveram. Não E até precisa hoje. passar para um Mas E terceiro. resolveram tanto que hoje não tem oposição no Flamengo. Isso, mas Pelo você tamanho. lembra... Também pode ser mas ruim, Você mas- lembra desses caras, quando você fala do Flamengo, um exemplo? Lembra? Lembro? Não, por exemplo, se você fala hoje do Botafogo, você lembra de quem? Textor. Quando você fala de Flamengo, você lembra de quem? Bandeira de Melo. Bandeira Não, de você lembra do Melo, Flamengo. tem Não, o... Não, Bandeira não, de não. Melo. Eu te Opa. falo vários aqui. Cláudio Prokovic, tem o Valim, tem o... Zé Roberto Wright. Boas gestões. Tem o da Sky lá, o BAP. Tem Eduardo Bandeira de Melo. Família Tirando o Marinho. VAR, né, para. Vários.
Posso te falar vários. É, um ponto de vista que eu quis levantar, porque os outros Deixa eu times só aí fazer uma fora do pergunta pra Brasil vocês. são o que são na Deixa eu Europa, fazer porque uma são pergunta pra empresas, vocês. entendeu? Fala aí, Daniel. Você acha que... Nem todos, né? Barcelona e Real Madrid, não. Mas você aí é acha mais que política, se o né? Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo ficassem, vamos colocar, 6 anos sem ter renda do estádio, você acha que os caras conseguiriam sobreviver no futebol? Não? Nenhum time consegue. Tem time que consegue, mas com os elencos atuais não tem como. O Cuiabá consegue, mas o elenco do Cuiabá... Não, eu tô falando assim porque o Corinthians não tinha renda de 2014, 2015 até 2021 e fomos campeão em 2015, 2017. É um E acaso. devendo até o talo. Exatamente. Então, Devendo 8 aquilo. meses o Jadson. Deve até hoje o Jadson, entendeu? Sim, mas quem que não deve? Vocês devem, vocês estão pagando. Sim, mas sim. Mas dentro desse contexto E que você falou, isso responde a pergunta do Wallace. O porquê que tem que virar SAF. Porque o São Paulo deve jogador de 2017. Ó, a galera tá Tem que tá virar contribuindo aqui, ó. Vamos ler. A André Veloso mandou um oba, tô dentro. Luiz Roberto, os últimos títulos e campanhas do Atlético, provavelmente Atlético Paranaense, o qualifica, que ele botou com um TH aqui, Atlético Paranaense, o qualifica como um dos grandes do futebol brasileiro. Concordo. eu discordo. Se ganhar eu acho que ele, Liberta, hein? Discorda? eu acho que ele tá ali Esse no... sim E discorda se ganhar por quê? Liberta? Pra mim é história, cara. Imagina. Botafogo Ó, nunca vai ser Luciana melhor que o Carla. Atlético O Atlético Paranaense. Paranaense, cara, Botafogo não tem, nunca ó, vai ser melhor O que Atlético o Paranaense não tem a marca que vocês têm. E os caras nunca precisou de Leila, de Ai. Parmalat, de nada não, cara. Eu tô falando Atlético em referência ao Botafogo. Não, pra mas- mim. Não, eu sei, só eu tem acho o que ele é Petralha lá. grande hoje, mas ele Ué, não é só o gigante. Eu acho que Isso. tem uma outra, Outra prateleira prateleira, aqui. Pode ser exato. que ele se Ponto de igualou o vista. Botafogo, Eu mas acho em que termos não de se história iguala. ainda não. Cara, se Tá. não existisse esses times, não haveria futebol. Eu acho que são Eu várias acho que isso variáveis, conta, Uhum. né? conta bastante. Ó, a Luciana Carla mandou e aí, Sérgio Dogão. E o importante não é só títulos. Ela dando aqui uma sacaneada no Vascaíno Sérgio. Rosânia Dias, boa noite, meus amigos. Dragão, família Inova. Salve, salve. Luciana Carla, um clube grande com história, não necessariamente precisa ter vários títulos. Somente a favor do Botafogo aqui. Luiz Roberto, quem é grande nunca vai deixar de ser. Cabe aos clubes com menos tradição trabalhar para chegar a esses títulos. E isso só vem a esse status, isso só vem com títulos. Eu acho que é isso. O Atlético ainda não conseguiu um status de gigante ali. Né? Pode ser que seja um grande hoje do futebol brasileiro. Então, Isso na minha opinião.